Oi, amados irmãos todos. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 51. E diz assim o verso 51. Perguntou-lhe Jesus: o que tu quer que eu te faça? Respondeu o cego: Senhor, que eu torne a ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Pegando ele pela mão direita, deixando a sua capa, seguiu Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus. Este homem estava à beira de um caminho. Este homem era cego. Louvado seja Deus. Este homem cegaram os olhos dele. Louvado seja Deus. Este homem não tinha nem nome, ele carregava o nome do seu pai. Cego Bartimeu. Louvado seja Deus. Este homem estava mendigando à beira de um caminho, precisando ali de receber uma moeda para se alimentar, para comprar alguma coisa, louvado seja Deus, para a sua necessidade. Mas a Bíblia diz que Jesus saiu de Jericó e vinha com a grande multidão. E ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu uma zoada, ele ouviu um barulho, porque onde Jesus passava tinha zoada, tinha barulho. Louvado seja Deus. E ele diz: quem vem aí? Disseram: Jesus, filho de Davi. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, Jesus. E o povo que vinha do lado de Jesus, amado irmão, tentou calar aquele cego. Cego, te cala, ele não vai te ouvir. É grande a multidão que vem ao lado dele. Cala a tua boca. Mas ele falava mais alto, irmão. Ele clamava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, Jesus. E Jesus ouviu, amado irmão, e disse: traz ele aqui, traz ele aqui. Porque esse cego, amado irmão, ele estava ali mendigando. Os historiadores contam que mataram seu pai. Os soldados do Império Romano mataram o pai desse homem, do cego Bartimeu. Louvado seja Deus. Quando mataram o pai, cegaram ele, vazaram os olhos dele para ele não ver, para ele não vir atrás de quem matou. Louvado seja Deus. E punharam ele à beira de um caminho. Ele estava lá calado à beira de um caminho. Toda hora passava um, botava uma moeda. Que perguntava se estava precisando de alguma coisa, botava. Mas ele decidiu a levantar. Ele decidiu clamar ao Senhor. Porque ele ouviu Jesus, ouviu vir na grande multidão. Ele não via, mas ele ouvia. Ele era cego, mas ele não era surdo. E ele pergunta: quem vem aí? Disseram: Jesus, filho de Davi. E ele clamou em alta voz. Clamor é gritar. Grita. Ele gritou alto, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia, Jesus. E a multidão, amado irmão, que estava do lado de Jesus, tentou calar aquele cego. Não se espanta o que eu vou lhe dizer. A multidão está hoje. A multidão tentando te parar. A multidão tentando te calar, mas não te cala, clama. Porque ele clamou. Jesus ouviu. Quando Jesus ouviu, Jesus disse: chama ele aqui, traz ele aqui. Trouxeram ele e ele perguntou: o que tu quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu torne a ver. Então ele não era cego de nascença, cegaram ele. E ele viu, amado irmão, que Jesus disse: tua fé te curou, tua fé te salvou. E ele não ficou mais à beira de um caminho, ele foi pelo caminho, louvado seja Deus, seguindo Jesus, porque ele estava à beira de um caminho até o caminho passar. O caminho passar, pastor Márcio, é o caminho passar. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Não tem outro caminho, irmão. O caminho é Jesus. O próprio caminho pegou aquele homem que estava à beira de um caminho. E ele enxergou. E ele voltou a ver. Louvado seja Deus. Ele voltou o que ele fazia. Louvado seja Deus. E agora ele foi seguir Jesus pelo caminho.
Porque Jesus, quando cura, Jesus, quando liberta, é para você seguir Ele pelo caminho. Não é mais para você ficar na beira de um caminho. É para você andar com Jesus. Mas não tem perseguição, pastor Márcio? Tem sim. Tem perseguição. Servir Jesus, irmão, não é bonança. Servir Jesus não é fácil. Servir Jesus é uma necessidade quando a pessoa quer ir morar no céu. É uma necessidade de servir Jesus. Se quiser morar no céu, é um compromisso com Jesus. E compromisso é se doar para Ele. Porque o próprio Jesus, irmão, ele foi caluniado. O próprio Jesus, perseguiram ele até morte, morte de cruz. Com você não é diferente, irmão. Comigo não é diferente. Nós vamos ter luta na nossa caminhada. Nós vamos passar por prova. Nós vamos ser caluniados. Nós vamos ser perseguidos. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. O que Jesus disse. Nesse mundo terei aflição, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Se ele venceu, eu e você vão vencer, irmão. Porque Jesus disse que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus, ele te conduz, irmão, para onde você vai. Melhor você ir com Jesus do que ir da própria vontade. Faz a vontade dele, obedeça a ele, anda nos caminhos dele. Vai ter luta? Vai. Mas uma coisa eu te digo, a vitória é maior. A luta vai passar, a prova vai passar, mas a vitória vai chegar na tua vida e na minha vida. Louvado seja Deus. Vamos perseverar com Jesus, vamos lutar pelo aquele objetivo que eu quero que você quer. Não se cala, clama. Clama em alta voz. Está lembrado de Jeremias? O profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, onde Jeremias disse, clama a mim, responder-te-ei, não te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O segredo é clamar. Clamar o Senhor dos Exércitos. Clamar Jesus Cristo de Nazaré. Porque nós somos mais que vencedores, irmão. Louvado seja Deus. O próprio Jesus, eles tentaram parar ele também, dirá esse cego tentaram parar, mas o cego não parou. Ele continuou. Perseguiram Jesus também, quando Jesus veio nessa baixa terra. Louvado seja Deus. Está escrito aonde, pastor Márcio? Que eles tentaram contra Jesus. João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8. Fala que Jesus passou a noite todinha no Monte das Oliveiras. João capítulo 8, Jesus estava orando. E Jesus orou a noite todinha no Monte das Oliveiras. Quando Jesus desce pela manhã, veio os fariseus e os escribas, trouxeram uma mulher pregada em ato de adultério e levaram até o meio para Jesus julgar. Louvado seja Deus. Jesus, amado irmão, passou a noite todinha orando. Jesus passou a noite todinha no monte. Jesus ia para o monte. Jesus se consagrava. Jesus desceu no outro dia, pela manhã. Jesus vai à porta do templo pregar. Jesus não entrou no templo. Jesus pregou na porta do templo. Louvado seja Deus. E ali vinha esses escribas, os fariseus, é que perseguia Jesus. Quem te persegue hoje, irmão, e me persegue, não é quem não conhece, é quem conhece a Bíblia. Muitos é quem carrega a mesma fé que eu e você carrega. Louvado seja Deus. Mas uma coisa eu sei dizer, se você orar, se você clamar, se você se drobar para Deus, nada fica oculto, tudo é revelado aos olhos do Senhor. É o que eu disse, no mundo terá aflição, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Quando Jesus desce do monte pela manhã, veio o fariseu e os escribas com essa mulher, para que Jesus ia se julgar, para que Jesus fosse condenar ela. Disse, ó Jesus, olha como eu chamo Jesus, Rabi, que é Rabi? Rabi é mestre. Mestre, eu chamo essa mulher para que você julgue. Estava tentando pegar Jesus de qualquer jeito, irmão. Por que não trouxeram o homem, trouxeram só uma mulher? Aí você vê que é uma cilada. Fizeram a mulher adulterar com um homem para ela ser pega no seu ato de adultério. E chegou e disse, olha, Senhor, essa mulher nós agarramos adulterando, em adultério. Na lei de Moisés ela tem que ser morta, tem de ser apedrejada. O que tu diz, mestre?
Jesus calado, irmão. Muitas vezes o silêncio fala mais alto. O silêncio é tudo. Louvado seja Deus. Jesus inclinando para o chão, escrevendo com o dedo no chão, ali na areia. A Bíblia não relata que Jesus estava escrevendo. Mas Jesus falou para aqueles homens, quando eles disseram: Senhor, o que tu diz, mestre? Agarramos ela em adultério. Jesus disse: aquele entre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele quis dizer: aquele que não tem pecado, joga pedra, joga pedra. E ali, amado irmão, a Bíblia diz que foi saindo do mais novo ao mais velho. Ficou Jesus e ela. Jesus disse: mulher, cadê os acusadores? Ela disse: Senhor, não tem ninguém. Jesus disse: ó, mulher, vai e não peque mais, para não te conceder coisas piores. O pecado, irmão, afasta o homem de Deus. O pecado separa a divisão entre Deus e o homem, por causa do pecado. Mas hoje, amado irmão, traz essa reflexão para você. Não peque mais. Leve uma vida de santidade. Leve uma vida na presença de Deus. Doa, mas seja fiel até a morte. Porque ele disse: aquele que é fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Tu vai ter uma coroa, irmão. Eu vou ter uma coroa. Se nós ser fiel até a morte, ser fiel até o fim, nós vamos permanecer, amado irmão, no caminho do Senhor. Nunca vão parar gente de me acusar e te acusar. Porque nós somos luz e quem acusa é as trevas. Mas as trevas estão dentro da igreja, pastor Mastar. Porque a Bíblia diz que um certo senhor fez uma grande seara. E semeou, os trabalhadores dele semeou o trigo. Mas à meia-noite, veio o inimigo daquele senhor e semeou o joio no meio do trigo. Quando os empregados viram, chegaram para o seu senhor e disseram: Senhor, nós plantamos semente boa, nasceu semente mal. Você quer que nós arranca? Ele disse: não, deixa que cresça. Deixa que cresça. Naquele dia será tirado o trigo banhado no celeiro e o joio seja tocado fogo. Porque quem persegue crente não é mundano, quem persegue crente muitas vezes é quem está dentro da igreja, na mesma fé que tu tem, mas não tem a sabedoria. Porque crente que é crente não fala mal do seu irmão. Crente que é crente não anda caluniando. Crente que é crente não anda julgando. Crente que é crente obedece a palavra. Está lembrado de Tiago? Capítulo, louvado seja Deus, 4, versículo 11. Irmão, não fale mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão julga a lei. Quem julga a lei não é digno dela, é juiz. Tiago fala no capítulo 4, verso 11, irmão. E nós vamos ver que esse joio não está lá de fora, esse joio está dentro da seara. O campo é uma seara. Tem joio, tem trigo, tem, mas tem joio, tem. Não se escandaliza quando acontecem as coisas que você fica triste dentro da congregação, dentro da igreja. Estou falando de igreja de modo em geral, irmão. Igreja na terra, não fica triste. Porque com Jesus não foi diferente. Quem traiu Jesus? Não era quem tomava ceia no prato? Quem andava com ele? Quem traiu Jesus, irmão? Era quem andava com ele, era discípulo dele, Judas Iscariote. Quem vendeu seu irmão? Quem vendeu José? Não foi de longe, foi os seus próprios irmãos. Quem expulsou Jefité de casa? Foi os próprios irmãos de Jefité, expulsaram ele de casa. Então, irmão, não é diferente. Hoje em dia não se escandaliza quando acontece alguma coisa. Porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos.
Louvado seja Deus. Seja um crente, amado irmão. Se der de você ficar calado, fica. Porque o inimigo ele sempre vai estar querendo subir mais alto. Mas a queda eu te digo que é maior. Porque o nome de Jesus é glorificado. E a porta do inferno não prevalece contra a casa do Senhor. Você é casa, irmão. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Eu sou casa. São morada do Espírito Santo de Deus. A porta do inferno nem prevalecerá contra a casa de Deus. Porque você é ungido de Deus. Só persevera. Só luta pelo aquilo que você quer. O objetivo. Sempre vão tentar te parar. Tentaram parar Bartimeu, mas Bartimeu clamou. Bartimeu não se calou. Momento nenhum. Ele perseverou até o fim. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia, Jesus. Ele clamou, mesmo disse: te cala, cego. Ele não vai te ouvir, mas ele não calou, irmão. Ele clamou mais alto. Quem quer vitória, clama. Clama de joelho. Dobra o teu joelho e fala com Deus. Porque a Bíblia diz no livro do profeta Isaías 59, o ouvido dele não está tapado e nem sua mão está encolhida porque ele não possa salvar. O ouvido dele está atento, irmão, ao teu clamor. O ouvido dele está ali, ouvindo o teu glória a Deus e o teu aleluia. Ouvindo a tua intimidade com ele. A Bíblia diz, amado irmão, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus, que ele te ouve. Ora ao teu Deus, ele vai te ouvir, amado irmão. Ele vai me ouvir. Pode se levantar 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, e não será atingido. Porque o Senhor deu ordem aos anjos a teu respeito. Busca Deus. Não olha para as calúnias. Não olha para as fofocas. Não olha para disse-me-disse. Olha para Jesus. Está escrito em Hebreus 12:2, citando os olhos de Jesus, olhando somente para ele, o autor e consumador da nossa fé. Tem vezes, irmão, que a pancada é tão grande que você não quer mais congregar, você não quer mais buscar, você não quer mais dobrar o joelho, você não quer mais falar com Deus, mas só joga pedra em árvore que dá fruto. Pega hoje um pé de manga, carregado de manga. Passa um de baixo lá e vê aquelas frutas bonitas, Ronildo. Ele vai jogar pedra até derrubar uma para comer. Passa perto no pé de eucalipto. Só folha. Quem vai jogar pedra no pé de eucalipto? Só junta as coisas que tá no chão pra fazer. Só junta as coisas se quiser para deixar. Porque não tem nada, irmão. Só vai pegar pedrada aquele que dá fruto para o Senhor. Só vai pegar pedrada aquele que faz a vontade de Deus. Eu queria te dizer essa reflexão nessa tarde, irmão. Fica com essa palavra. Bartimeu não calou. Bartimeu clamou mais alto. Clama, que está pertinho de você receber a tua vitória. Amém? E assim eu peço que todos os ouvintes que ouvem essa palavra, receba essa palavra no seu coração. Que ela entre no seu ouvido e fique na tábua do seu coração. Não sai de igreja por causa de homem. Não sai de igreja por causa de mulher. Mas fica na igreja por causa de Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Amém? Agradeço, minha rica oportunidade em nome de Jesus.